Queridos, como nós fazemos todo domingo pela manhã, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo 7, nós vamos ver hoje do versículo 1 ao versículo de número 15. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas, ele ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também é todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela bênção de podermos estar na tua casa, o privilégio de te adorar, de saber que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por este momento onde podemos estudar a tua palavra. Dá-nos, ó Senhor, nesse instante a compreensão da mesma, para que possamos aplicá-la aos nossos dias. No nome santo de Jesus Cristo,
é que nós te rogamos. Amém. É difícil, queridos, ter uma fé inabalável o tempo inteiro. A nossa fé, ela é vacilante. Os discípulos que andavam com Cristo ao lado dele por 3 anos, vacilaram várias vezes. Até aqueles mais fortes às vezes vacilavam em meio até a milagres, como quando Jesus anda sobre as águas, Pedro pede para ir até ele, Jesus permite, Pedro até começa a andar em cima da água, mas logo em seguida, olhando as ondas, ele afunda. Por várias vezes Jesus reclama da pequena fé que eles possuíam. A nossa confiança no Senhor, ela por várias vezes é abalada em meio às circunstâncias. Mas é impressionante como o Senhor pacientemente trabalha para que nós venhamos a aumentar a nossa confiança nele. O Senhor tem real intenção e boa intenção em que nós venhamos a confiar cada vez mais nas palavras dele. Confiar para que a nossa vida tenha melhor qualidade. Porque quando nós não confiamos, Deus não se torna menos Deus. Quando nós não confiamos, somos nós que sofremos, somos nós que padecemos em meio às lutas e dificuldades da vida. E o que o Senhor tem feito com Gideão nos últimos capítulos é justamente trabalhar a fé de Gideão. Por mais uma vez, Israel pecou contra o Senhor, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, capítulo número 6. E o Senhor levanta então os midianitas, e eles por 7 anos estavam perseguindo Israel e atacando Israel justamente no período de colheita e roubando tudo que Israel possuía. E pela primeira vez o texto nos diz que isso enfraqueceu, debilitou, versículo 6, debilitou a Israel. Ser roubado por tanto tempo começou a tirar de Israel a capacidade de subsistência. E eles clamam ao Senhor, rogam ao Senhor. E também pela primeira vez o Senhor vai contar a história de um juiz bem devagar. Nós vimos que outros juízes já tiveram suas histórias contadas. Um teve somente um versículo para contar tudo. Gideão não. Ele tem alguns capítulos para contar essa história. Desde o encontro dele, quando ele estava trabalhando, a partir do versículo 11, a forma como o Senhor trabalhou a fé desse homem, já chegando para esse homem no versículo de número 12, dizendo: o Senhor é contigo, você é um homem valente. Valente nada. Gideão estava escondido, ele estava malhando o trigo, fazendo isso no lagar, versículo 11, justamente para se esconder dos midianitas, porque eles não esperavam que alguém ia malhar o trigo nessa região. Ele fica chateado, porque ele entende que Deus abandonou a Israel. O Senhor, com muita paciência, diz: não, Deus não abandonou. Diz: mas o Senhor livrou Israel do Egito por mão de Moisés. Aquilo ali era o Senhor estar com eles. Então seja você o novo Moisés, se erga e liberte o povo. Senhor, não posso, também tenho dificuldade. Sou pobre, sou de uma casa pequena, de uma tribo também pequena, então não tenho significância nenhuma. O Senhor o conclama a mesmo assim ir e libertar Israel. Ele pede um sinal de adoração, que prepare uma adoração ao Senhor. Ele prepara carne, pães. O anjo do Senhor toca nisso e essas coisas todas incendeiam, pegam fogo, e ele disse: estou na frente de Deus, vou morrer agora. E o Senhor diz: não, o Senhor tem paz contigo, o Senhor está em paz contigo, você não vai morrer, mas vá agora e destrua o altar do seu pai, porque eles eram adoradores de Baal. E o texto nos diz que ele foi de noite com medo, pegou o boi cevado do pai dele, matou em cima do altar, destruiu o altar de Baal, construiu um novo, matou o boi, colocou sobre o altar e queimou o boi com a madeira do poste ídolo. O povo ficou irritado, o povo da cidade ficou irritado com ele, tentaram matar. O pai dele descobre que Baal não é Deus,
porque se Baal fosse Deus, tinha se defendido, não tinha deixado acontecer aquilo. E aí então eles dão um apelido para ele, que é Jerubbaal. Ele fica cheio do Espírito Santo e várias tribos começam a segui-lo. Ele convoca pessoas e aparecem 32 mil pessoas para ajudá-lo nessa batalha. Mas aí entra o capítulo número 6, aliás, capítulo número 7, que é o capítulo da batalha propriamente dito. 32 mil homens é um número bom, mas o arraial dos midianitas, houve uma convocação, e se ajuntaram não só os midianitas, mas vieram os amalequitas, versículo número 3, e os povos do Oriente se juntaram, passaram o Jordão, se acamparam no vale, e o texto, o capítulo 7 vai nos dizer que tinha aí por volta de 135 mil homens. No mínimo, está faltando aí 100 mil homens para chegar perto do número do outro lado. E aí então o capítulo 7 vai nos mostrar que o Senhor quer fazer agora é fortalecer ainda mais a fé de Gideão. E para isso nós temos dois eventos aqui do versículo 1 ao versículo número 15. O primeiro evento está aí do versículo 1 ao versículo número 8. É interessante porque o versículo 1 começa já lembrando o apelido de Gideão. Veio Jerubbaal. Ele ganhou esse apelido lá na cidade dele. O texto nos diz que ele deveria contender com Baal, e que Baal pegasse ele. Era essa a ideia. Então ele agora ganha um apelido que significa, se Baal é Deus, que Baal contenda com ele, versículo de número 32, que Baal brigue com ele, o nome dele é Jerubbaal, Baal vai brigar com ele. Essa disputa, essa briga é entre deuses, e por isso mesmo Baal precisa ser desmoralizado o tempo inteiro. Para cada juiz, Baal vai ser desmoralizado. Infelizmente o povo não consegue enxergar isso. Mas aqui nesse texto, agora, a grande batalha não é contra os inimigos de Israel, até o versículo 15, é contra a própria falta de fé de Gideão. É impressionante porque o texto nos diz que eles se organizaram. Gideão foi para perto de uma fonte chamada Arode, numa região montanhosa de Gileade, lá em cima. Cá embaixo está o exército dos midianitas prontos para a batalha. Temos dois exércitos aqui. Mas a grande disputa, como eu falei, é que porque Deus quer mostrar para Israel quem é Deus. E por isso, versículos 2 e 3 vai nos trazer uma informação importante aqui. Essa é a base do texto. O texto diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Que brincadeira é essa? São 135 mil do outro lado, só tem 35 cá, então a desvantagem é absurda, é muita gente do outro lado. O texto vai nos dizer no versículo número 12, que parecia um monte de gafanhoto espalhado no chão. Tinha um registro interessante, porque pela primeira vez nos é dito que eles guerreavam com camelos, eles guerreavam em cima de camelos. É um animal grande, de porte grande, forte, resistente. E o texto nos diz que eles tinham camelo feito areia na praia. Era camelo que ninguém conseguia ver o final de tanto camelo que eles tinham. Eles eram muito fortes. Aí o Senhor chega para Gideão e diz: tem gente demais. Tem gente demais. Tem que diminuir esse exército. Está muito grande o número de pessoas. 32 mil pessoas é muita gente. E aí vem o Senhor dando uma ordem para que eu entregue a você os midianitas nas suas mãos. Precisamos reduzir esse exército. A pergunta que a gente faz é: por que o Senhor quer reduzir esse exército? A resposta do Senhor está ainda no versículo número 2. A resposta do Senhor é: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. É óbvio que não dá para dizer isso, não é? Afinal de contas, 32 mil contra 135 é um número bem desproporcional. Eles teriam que ver que era um milagre, mas não. O Senhor diz: eles podem achar que foi muita estratégia,
Eles podem achar que os 35 era muita gente boa, eram bons soldados. Eles podem achar que a força de vontade conseguiu. Vai que tem um coach aqui no meio, né? E ficou dizendo para eles: vocês conseguem, e eles ganharam, não é? Então fica pensando assim: eles vão achar que eles ganharam porque eles são bons. Tem gente demais. O que o Senhor está colocando para ele é: eu quero que a glória dessa batalha seja exclusivamente minha. Vocês precisam ter certeza que não foram vocês que ganharam, mas que fui eu que ganhei, porque ninguém pode dizer depois, não pode haver nenhuma dúvida de que isso foi um milagre. Não pode haver nenhuma dúvida de que o Senhor operou o milagre entregando os midianitas nas mãos de Israel. Primeira prova que o Senhor concede para o exército: chegue para o povo e diga: quem é que tem coragem de dizer que está com medo? Isso é interessante, porque o pessoal se apresentou, um monte de soldado, não é? Ninguém veio forçado. O texto nos disse que quando o Gideão tocou o rebate, versículo 34, se apresentaram a família dele, os abiezritas, depois a tribo de Manassés inteira veio, a tribo de Asser veio, a tribo de Zebulon veio, a tribo de Naftali veio. Não, eles vieram voluntários, então se presume que são homens de coragem, se apresentaram para a guerra. O Senhor disse: faz o seguinte, meu filho, vá lá, pega esses 32 mil e diz assim: olha, quem tiver com medo, assustado, meio apavorado, faça o seguinte, arruma as suas coisas e vá embora, vá para casa, vocês estão dispensados. Meus irmãos, uma coisa é você ser convocado para a guerra e ir todo feliz para ela, todo animado, se juntar e ir lá. Outra coisa é quando você vê o exército inimigo na parte de baixo, onde você vai ter que descer, e olha para o seu grupo e vê ele pequenininho, e vê o grupo da frente imenso, e você descobre a proporção da guerra. Foi isso que esses homens viram. Eles estavam em cima de uma montanha, da montanha dava para ver o exército inimigo, estavam um de frente para o outro. Teve gente que começou a ficar com as pernas bambas, e o Senhor dá uma excelente chance para esse pessoal: quem tiver sem coragem, pode ir embora agora. Eu creio que o primeiro a sair deveria ser Gideão. Quando o Senhor chegou dizendo para ele: homem corajoso, o cara estava escondido, ele tentou de todo jeito convencer a Deus, não mandar ele, o cara não tinha muita coragem. O Senhor chega agora e dá uma chance: vocês podem ir embora, quem for frouxo pode voltar para casa, sem nenhuma dor na consciência, fiquem tranquilos, os frouxos voltam para casa. É incrível, porque essa relação de coragem na Bíblia é importante, a ponto de que covardes são colocados como aqueles que não pertencem ao Senhor. Então, o exército, o povo de Deus, não pode ser um povo acovardado. Mas por que eles têm que ter coragem? Eles têm coragem porque eles sabem do lado de quem estão. A coragem do povo de Deus não está na sua capacidade, não pode estar na sua capacidade. A coragem do povo de Deus tem que estar naquele que está ao lado deles. É a fé no Senhor que nos dá coragem. O que é que o Senhor está tirando do meio do exército? Aqueles que têm uma fé frágil no Senhor. Eles estão assustados. Ah, pastor, então saiu um número pequeno, né? Porque o pessoal é um monte de soldado, né? Povo forte. Que nada, versículo 3. O texto nos diz que quando ele disse: olha, quem tiver com medo, quem for tímido, frouxo, pode sair da região da montanha, pode ir embora. E olha só quanta gente saiu. Eles tinham 32 mil no exército, saiu 22 mil, saiu mais da metade foi-se embora. Ficaram agora 10 mil. Se o negócio estava ruim, o negócio agora ficou ainda pior. Agora só tem 10 mil homens. Você diz: agora dá para dizer que é um milagre. 10 mil enfrentando 135 é um milagre. Versículo de número 4, o Senhor diz: tem muita gente, tem gente demais.
E se tem gente demais, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Israel pode se gloriar, ainda tem muita gente, eles precisam ter certeza de que quem fez isso foi o Senhor. Vamos fazer outro teste. Versículo número 4 em diante, vem um teste da fonte. Lembrem que no versículo número 1 diz que eles se acamparam em frente à fonte de Arode. Era uma região onde tinha água. E o que é que o Senhor diz agora? Vamos lá, vou fazer um teste, o teste da água. Faça o povo todo, todos esses 10 mil homens descerem para beber água. E bota todo mundo lá para beber a água, e aquele que eu disser para você que é para ir contigo, esse vai. O que eu disser que não vai, não vai. O que Deus está fazendo com Gideão nessa hora? Deus está dizendo: Gideão, quem escolhe o exército sou eu, e você precisa confiar em mim, que eu sei escolher um exército. O método é esquisito, mas quem vai escolher é o Senhor. E o Senhor faz questão de dizer: se eu disser que esse vai, esse vai. Se eu disser que esse não vai, não bote não. Não bota ele no meio não. Talvez tivesse muitos homens de coragem aqui, mas o método que o Senhor fez é que ele escolheria o exército. E o método era bem simples: manda todo mundo tomar água, só que ninguém leva copo, todo mundo vai tomar água. Chega lá, tem a fonte. Só tem duas maneiras de você tomar água quando você vai tomar água assim num poço ou numa fonte. Jeito de número 1, você fica de joelhos, bota as mãos no chão, de 4, e bota a cara na água. E aí você vai e bebe a água com a cara no chão. A gente costumava chamar lá no sertão que é a posição de jumento tomar água, coando com o beiço. Bota, fica lá de 4 e vai tomar água. Outro jeito é você chegar na água, pegar a água com a mão e trazer a água até a boca. Ele chama isso de lamber a água, como cachorro, trazendo a água até a boca. Duas maneiras: bota o exército, o pessoal vai lá e ele diz: olha, o que for tomando a água, se ajoelhando e tomando a água com a cara no chão, bota ele de um lado. Outro grupo que lamber a água, que pegar a água com a mão, bota de outro lado. O normal é pegar a água com a mão. Isso é que é o normal, né? O normal é isso. É difícil as pessoas se abaixarem para tomar água, é muito mais trabalho para tomar água. É mais fácil você chegar lá e se curvar, as costas também, né? Dói para você se abaixar. O texto nos diz que, se aproximando, somente 300 homens pegaram a água com a mão. Só 300. O resto, todo mundo se abaixou. Há quem veja aqui um exemplo de estratégia. Esse povo aqui não estava preparado. Por quê? Está de frente de um exército, você vai se abaixar para tomar água? Vai tomar uma flechada. Quem tem que pegar com a mão, que esse cara está mais atento, ele tá ficando em pé para tomar água. Não tem nada a ver. A ideia não é essa, não é mostrar a estratégia dos que ficaram. A ideia é mostrar que o que o Senhor estava fazendo era escolher um grupo ainda menor. De 10 mil, sobraram 300. Só sobraram 300. E o que é que o Senhor faz? Versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Estão dispensados. Versículo 8, pegaram as coisas dele, provisões, pegaram as trombetas, e Gideão mandou cada homem de Israel para a sua tenda. Ficaram os 300 com ele, e o texto faz questão de dizer, versículo 8, e estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Queridos, isso aqui é importante para nos mostrar que a nossa fé no Senhor deve ser uma fé somente no Senhor. A Bíblia nos adverte para o fato de que nós não podemos ter uma fé dividida. A nossa confiança no Senhor não pode estar dividida.
ele nos adverte nisso, por exemplo, quando fala das riquezas. Ele diz que nós não podemos confiar no Senhor e nas riquezas ao mesmo tempo. Por que não? Ele diz, porque não dá para servir a dois senhores. Aquele em quem nós confiamos é aquele a que nós vamos nos devotar. Se nós confiamos nas riquezas, ele diz, nosso tesouro está aqui na terra. Mas nós precisamos confiar no Senhor e somente nele, porque o Senhor é aquele que nos dá tudo o que precisamos, o Senhor é a nossa libertação. Mas da mesma maneira, queridos, isso funciona para a nossa salvação. A Bíblia nos adverte para o fato de que nossa confiança na salvação não pode estar em Deus e nas nossas obras ao mesmo tempo. Porque o que acontece é que se nós dividimos a nossa confiança, nós também dividimos a glória. E a glória do Senhor, Ele não divide com ninguém. Glorificar a Deus não é ficar na igreja gritando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glorificar a Deus com respeito à minha salvação é dizer que eu não tenho absolutamente nada em mim, nem nada que eu faça em que eu possa me confiar para a minha salvação. Não existe nada que eu possa fazer pelo qual eu possa ser salvo. Não existe nenhum mérito em mim. Não, meu irmão, você não está pagando o preço. Você não está pagando o preço para a sua salvação. Pelo contrário, Ele já pagou. E sabe o que é interessante nisso? É que a igreja de Cristo está confundindo santificação com salvação pelas obras. E o legalismo, nós já falamos sobre isso, o legalismo está entrando na igreja, apregoando salvação pelas obras, quando nós colocamos nossa santificação como uma maneira de nos salvarmos. E não é. A nossa santificação é um sinal da nossa salvação, e não méritos que nós adquirimos nisso. Precisamos compreender, meus queridos, que quando nós colocamos nas nossas mãos alguma coisa e dizemos, eu estou fazendo isso para a minha salvação, eu estou tirando a glória de Deus. E o que Ele quer que a gente faça é que quando chegar o dia da nossa salvação final, a gente tem que abrir a boca e dizer, eu não fiz absolutamente nada. Eu não tenho absolutamente nada. Ah, pastor, mas pelo menos a gente creu. A fé é um dom de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Tudo, meus queridos, nós precisamos nos lembrar que está baseado na nossa confiança no Senhor, na nossa fé no Senhor. E o que o Senhor faz com Gideão é dizer, Gideão, você precisa confiar exclusivamente em mim, porque quando você não confia exclusivamente em mim, você divide sua confiança com outra coisa, e quando você divide sua confiança com outra coisa, você tira a minha glória para dar a essa outra coisa. Nós não confiamos em nada mais a não ser no nosso Senhor. É interessante também, porque Ele não chega aqui e diz, você vai sozinho, não vai ninguém. Não, sobrou 300. Vai ter que ter alguém para matar esse povo, não é? 300 é o suficiente. Vai ter uma parte para vocês fazerem. Mas não significa que vocês vão confiar nessa parte que vocês estão fazendo, porque não dá para confiar nisso. É óbvio que Deus não disse assim, vai, tira essa máscara, joga no lixo e confia em mim. É óbvio que Ele não vai dizer para você, olha, para de passar álcool na mão e lavar as mãos e confia em mim. Vai nessa fé, vai dar tudo certo. Ele não disse isso. O que Ele disse é, ou você confia completamente em mim, ou você está dividindo minha glória com um pedaço de pano. Ou você confia completamente em mim,
ou você está dividindo a minha glória com álcool gel. Nós nos precavemos, porque o Senhor ainda nos dá 300, mas Ele quer nos lembrar sempre que pedaço de pano não protege. Se você já viu algum cientista lidando com um vírus mortal num laboratório, você sabe o que eu estou falando. Ele não usa um pedaço de pano na boca, ele usa uma roupa hermeticamente fechada, uma máscara toda fechada. Ele passa por uma descontaminação na porta antes de entrar e uma descontaminação na porta antes de sair. Depois que ele tira aquela roupa, ele passa por uma outra descontaminação para não levar o vírus para casa. E adivinha o que vez ou outra acontece? Escapa vírus. E o pedaço de pano que a gente está na cara é suficiente. É suficiente. Ah não, querido. Nós ainda temos 300. Mas o Senhor nos lembra, a glória é toda minha, por isso confie somente em mim. Gideão agora está num problema. Pastor, 35, senhor, 35 mil ainda dava. 10 mil a gente já fica meio assustado, mas 300 é impossível. 300 não dá. Não dá para fazer isso. O Senhor então tem uma conversa com Gideão no versículo número 8. Está ficando de noite, versículo número 9. Eles deveriam atacar de manhã. De manhã o bicho ia pegar. A guerra era para ser de manhã. E o Senhor chega para Gideão e diz o quê? Levante-te, desce contra o arraial, porque entreguei nas tuas mãos. Ou seja, fique em pé, vai para a guerra, porque vai dar tudo certo. Assim, o negócio estava feio, ficou horrível, agora estava uma coisa terrível mesmo, não tem condição mesmo, agora não tem condição. O Senhor conhece o coração de Gideão, e mesmo que o tenha chamado de homem valente no capítulo 6, ele chega agora e diz: ok, Gideão, pode ser que exista uma pontinha de medo nesse seu coração, vai que tem uma pontinha de medo, versículo 10, se você ainda teme atacar. Gideão não está pedindo mais uma prova, já viram isso? Ele pediu já uma prova, ele disse: Senhor, se tu has de ir comigo e livrar Israel, versículo 36, eu vou botar uma porção de lã na eira, se ela estiver molhada e o chão estiver seco, o Senhor vai com a gente. E o Senhor ensopou a lã, de forma que quando ele apertou a lã, um copo d'água saiu de lá. Senhor, só mais um testezinho, para a gente, aquele contrateste que a gente faz, né? Vamos fazer um contrateste, vamos fazer o oposto agora. Vou botar a lã, de manhã tem que estar tudo molhado ao redor e só a lã seca. O Senhor reclama: que é isso, rapaz, é contrateste? Não, vamos, tá bom, vamos dar um contrateste. Deus é muito paciente. De manhã o chão molhado, a lã seca. Está vendo, Gideão? Está confirmado, eu comando tudo, eu controlo o orvalho. Vai lá, Gideão, mas tem gente demais, vamos reduzir esse exército, de 35, de 32 mil, vamos baixar para 10, de 10 mil, vamos baixar para 300, meu irmão, não tem fé forte que segura um negócio desse, não tem fé forte que se sustente diante de um negócio desse, né? Pode ser que você esteja com medo, Gideão. Ele chega agora e diz: quero mostrar para você que o medo está atrelado ao Deus em que você confia. Eu quero mostrar para você, Gideão, que não é o que você tem por perto que faz você ficar confiante, que a confiança, na verdade, está naquele em quem você crê, e não nas circunstâncias. Você está com medo porque você só tem 300 homens. Eu quero mostrar um povo que tem 135 mil, mas não tem Deus. Faça o seguinte: pega o teu companheiro, o teu moço, um rapaz chamado Pura, vão lá vocês dois escondidos, desça ao monte, vá lá para o vale, encontre o pessoal mais corajoso do exército,
Porque quando você está no exército e você sabe para que lado vai atacar, o mais corajoso é o que morre primeiro. Então ele está logo lá na frente. O restante dos frouxos estão lá no finalzinho. Então você fica, para que lado a gente vai? Para lá. Então eu vou para cá, fica aqui no finalzinho. Porque se até a metade estiver morrendo gente, eu ainda consigo correr. Então os corajosos ficam na frente. Então faz o seguinte, vá para o pessoal da frente. Olha só que coisa interessante. Ele diz, vá e chegue até o pessoal que está lá no arraial, no pessoal que está na vanguarda. Você vai fazer o seguinte, você vai descer, vai ouvir, e aí ele diz, depois, fortalecidas as tuas mãos, você vai descer contra o arraial. Então desceu ele com seu moço, pura, até a vanguarda do arraial. Ele não vai para a retaguarda do arraial, porque lá na retaguarda do arraial, dos amalequitas, estão o pessoal mais frouxo. Ele foi para a vanguarda, onde ficam os soldados mais valentes, aqueles que querem resolver o negócio. Os cabas brabos estão aqui na frente, na vanguarda. Ele desce com o moço, de noite. O texto nos diz que a visão que ele tem do exército é terrível. Parece um monte de gafanhoto, é gente demais. De camelo, parecia a areia da praia. Chegou-se, tinha uns homens conversando, ninguém conhece ninguém, porque ninguém vinha fardado. Estão eles conversando, o texto nos diz que Gideão ouviu um homem contando um sonho. E o sonho do cara é esquisito. Eles tinham esses sonhos estranhos, né? Não sei, eu acho que é porque eles não assistiam TV, aí não tinham mais muita criatividade para sonhar, né? Aí o cara sonhou com um pão rolando ladeira abaixo. O pão, na verdade, era um negócio meio... Era parecia uma pizza mesmo. Era massa, parecendo uma pizza. Mas pelo jeito aqui, esse pão era grande. Porque o texto nos diz que o sonho dele foi o seguinte. Tinha um pão de cevada rolando contra o arraial. Ou seja, estava descendo a montanha, vem esse pneu de cevada desembestado lá de cima. E entra no meio do arraial, ele diz, aí esse pneu de cevada, esse pão grande, desceu, e, meu amigo, acertou direitinho a tenda do comandante, e a pancada dele rolando lá de cima foi tão grande, que a tenda virou de cabeça para baixo. Ela era montada e presa no chão, então, quando bateu nela, a tenda virou como um guarda-chuva, ficou com as pernas para cima, virou de cima para baixo e ficou lá, estendida com as pernas para cima. Que sonho esquisito, né? E o outro faz, o sonho é estranho, mas eu acho que significa um negócio. Ele faz uma interpretação que a gente não sabe por que ele fez essa interpretação, porque a questão é a seguinte, o que é que significa isso? Significa, meu irmão, você está precisando ler alguma coisa, que sua criatividade está ruim, seu sonho está estranho. Primeiro eu sei que você está com medo, mas um pão rolando é dureza. Eles estavam comendo a comida de Israel. Eles estavam comendo o pão de Israel. E ele chega agora e diz, o que eu vi? A comida rolando. Foi isso que eu vi. Eu vi a comida vindo em nossa direção. E a comida veio rolando com tanta força que o nosso comandante foi por água abaixo. Quando um comandante cai, o exército cai. Ele perde o comando, perde o controle, fica feito barata tonta, morre todo mundo. Na mesma hora, o rapaz interpretou o sonho, o amigo deles. Rapaz, a questão agora é que esse pão é a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Esse pão é ele. Ele vai descer desembestado de cima daquela montanha e o comandante vai ficar com as pernas para cima. Essa é a interpretação que dá. Motivo: nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Gideão está diante de um homem, aliás de dois homens, que estão num exército de 135 mil cabeças. Gideão está diante de dois homens
que tem uma quantidade tão grande de camelo que parece areia da praia. Gideão está diante de dois homens que têm uma vantagem numérica absurda. Gideão está diante de dois homens que estão acampados na vanguarda do exército, na área mais avançada do exército, a área que vai ser atacada primeiro e que vai atacar primeiro. Ele está diante dos dois homens mais corajosos desse exército. Mas esses dois homens corajosos, eles sabem agora uma coisa, de que Deus vai lutar do lado de Israel, e que eles estão com medo. Eu quero que os irmãos notem que o medo não é racional. O medo, ele não trabalha com a racionalidade. O medo trabalha com perspectivas. Aqui em Recife é mais ou menos assim, você sabe os bairros onde você anda, não é? E a hora onde você passa. Então tem lugar que você passa e diz, aqui é tranquilo, até as 9 horas da noite aqui é tranquilo. Depois das 7, 8, 9 horas da noite a gente não passa mais. Aqui nesse outro horário é tranquilo. Aqui nesse outro canto não tem hora que você passa, meu filho. A hora que você passar você está em risco. Aqui é perigoso. Esse outro canto, não, aqui é tranquilo o tempo todo. Não precisa se preocupar com nada. Aí adivinha onde é que você é assaltado? No lugar onde você está bem? Tranquilão. Aí pega para o irmão que mora naquele lugar que você disse que você não passa lá horário nenhum. O irmão diz, conheço todo mundo aqui. Eu moro aqui há 30 e poucos anos, nunca aconteceu nada comigo. Tem um menino aí que fuma maconha e tal, e troca uns tiros de vez em quando, mas a gente não mexe com a gente. Trabalhei por alguns anos no Alto do Pascoal. Minha área era Alto Pascoal, Alto Santa Terezinha, Bomba do Emetério, Água Fria. Só essas coisas boas ali, naquela região. Eu me sentia muito mais seguro no Alto do Pascoal, porque na Madalena eu tinha medo de ser assaltado. Eu tomei uma carreira de um camarada na Madalena, mas no Alto Pascoal não, eu tinha segurança quando eu ia embora. Os caras iam me levar até a parada de ônibus. Eu andava de noite, 9h30 da noite, descendo a ladeira, por dentro do Alto do Pascoal, andando por dentro, para chegar a pé na Bomba do Emetério lá embaixo. 9h30 da noite, tranquilão. Aí eu fui em Natal, numa igreja, as meninas disseram, aqui está muito violento. Está mesmo, tá, aqui está uma coisa assustadora, a gente está muito preocupado. Está tendo muito assalto aqui. Está mesmo? Qual é a média de assalto aqui, por exemplo, a ônibus? Rapaz, assaltaram um essa semana. Eu digo, foi mesmo? Que coisa, rapaz. Lá em Recife a média é 11, 10, 15 assaltos por final de semana em cada ônibus. A média em Recife é mais ou menos essa, assim, 10 a 15 assaltos a ônibus por final de semana. É tanto que o governo proibiu de divulgar para a gente não ficar sabendo. Sensação. Não é lógica, é percepção. É percepção. É por isso que você fica com medo de pegar corona em pé, no restaurante, mas quando você se senta, fica tudo tranquilo. E come sem máscara, sem nenhum problema. Tudo bem. É por isso que para vir à igreja tem um bocado de gente assustado, mas pega o busão lotado para ir trabalhar, porque lá no busão está seguro. Aqui na igreja é um pouquinho perigoso, né? Perigoso. O medo, ele não está baseado na lógica. O medo está baseado nas sensações. Tem dois homens aqui, num exército imenso, praticamente invencível, nas melhores condições, mas que estão com medo. E eles têm razão para estar com medo, porque o Deus de Israel resolveu destruí-los. Gideão olha para isso e o texto nos diz que, versículo número 15, tendo ouvido Gideão contar o sonho, o seu significado, adorou. Por que ele adorou? Porque não é uma questão de quantos homens lutam ao meu lado. A questão é se Deus vai ou não vai comigo. E o que existe agora é que tem um exército com 135 mil sem Deus e um exército de 300 com Deus.
O exército de 135 mil sem Deus estão apavorados, assustados, tendo sonhos esquisitos, porque eles sabem que vão perder, mesmo com um número muito grande. É um absurdo pensar que o exército de 300 com Deus deveria estar assustado de guerrear nessas horas. Gideão adora a Deus, porque ele entende agora de que Deus fortaleceu a fé dele, mostrando que os ímpios não possuem nada, mesmo quando tem tudo ao seu redor. Que os ímpios não possuem a Deus em quem confiar. É por isso que eles se assustam com tudo, eles têm medo de tudo, eles ficam assustados com qualquer coisinha ao seu redor, porque eles não têm a confiança em Deus, de que Deus está com eles. Gideão adora a Deus dizendo: o Senhor vai ser glorificado nessa batalha. Volta para o arraial, vai tirar um cochilo, né? Porque eles vão brigar de manhã, né? Que nada. Notou que ele não vai tirar cochilo? Ele adorou, tornou ao arraial e disse: levantem-se, levantem-se. A mesma ordem que Deus deu no versículo número 9, Ele dá agora: levanta-te, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Esse homem descobriu que crer no Senhor é mais importante do que vantagem numérica, que crer no Senhor faz toda a diferença, que as circunstâncias ao redor não são fatores para estabelecer a sua confiança, que o seu relacionamento com Deus é que faz toda a diferença. Ele descobriu aqui, na prática, que aqueles que não confiam no Senhor podem até ter melhores condições que você, pode estar até em melhor situação que você, mas sem a confiança em Deus, eles estão bem mais perdidos do que você, bem mais desorientados e assustados do que você. A confiança no Senhor foi estabelecida aqui no texto. Da mesma maneira nós, queridos, nós achamos que quando o Senhor nos der melhor condição financeira, a gente vai confiar mais nele. Quando o Senhor nos der uma saúde de ferro, a gente vai confiar mais nele. Quando o Senhor resolver os nossos problemas, a gente vai confiar mais nele. A gente começa a achar que quando o Senhor nos dá um bom emprego, a gente vai confiar mais nele. Mas isso é errado, isso é a maneira do mundo enxergar. Nós não precisamos de boas condições externas para confiarmos no Senhor, porque o mundo pode se cercar das melhores condições de vida, mas eles sempre temerão tudo. Nós não nos confiamos, meus irmãos, no condomínio fechado que nós vivemos, para achar que temos segurança. Nós não nos confiamos no nosso olerite, assim que se chama, contra-cheque, para dizer que nós temos confiança. Nós não nos confiamos no nosso plano de saúde, para dizer que temos confiança. Não, meu irmão, nós confiamos única e exclusivamente no Senhor, porque tem um monte de gente aí fora que tem um bom plano de saúde, um condomínio com muita segurança e um bom salário na sua conta, mas estão em pleno desespero e angústia e medo, estão com síndrome do pânico porque lhes falta confiança no Senhor. Nós vamos entender que não é a mudança das estruturas que nos faz confiar no Senhor, é a nossa confiança no Senhor que faz nos ler o que está acontecendo ao nosso redor com os olhos muito mais claros. Ficam-nos então dois desafios aqui. O primeiro desafio diz respeito a confiarmos plenamente no Senhor e não nas coisas ou em nós mesmos, para que a glória seja completamente do Senhor. Queridos, nós precisamos nos lembrar de que quando eu divido a minha confiança com outra coisa, seja no campo da vida diária, dividindo minha confiança
com as coisas que eu tenho ao meu redor, eu tiro de Deus a glória e manifesto idolatria. Eu preciso aprender que o Senhor é a base da minha estrutura, que o Senhor é a base da minha vida, e que eu glorifico a Ele quando eu confio única e exclusivamente nele. Glorificar a Deus, meus irmãos, não é ficar gritando feito um doido dentro da igreja. Glorificar a Deus é confiar somente nele para tudo nessa vida, inclusive para a salvação. Só confiar nele, não confiar em nada nem em ninguém mais. O que nos leva a um segundo desafio. Pare de olhar para as circunstâncias e tentar encontrar nas circunstâncias motivo para confiar em Deus. Você não precisa de uma boa situação para confiar no Senhor. Você não precisa que tudo esteja a seu favor para confiar no Senhor. Porque mesmo que tudo esteja a seu favor, sem confiar no Senhor, você será um medroso, você ficará assustado, você ficará em pânico. Aprenda a confiar no Senhor, para que Ele te consiga uma verdadeira visão clara sobre os eventos. Primeiro, confie no Senhor. Depois, leia o que está ao seu redor. Não busque o que está ao seu redor para confiar no Senhor. Gideão descobriu isso aqui. Descobriu que a fé pode ser vacilante. Ele ainda tinha medo. Ele descobriu que Deus tem muita paciência. Sabe como a gente dá umas vaciladas de vez em quando. De como Ele nos ajuda, tirando às vezes aquele que nós temos confiança. Tirando a saúde, tirando o dinheiro, tirando as situações, para que a gente aprenda a confiar somente nele. Gideão descobriu que a única coisa que ele precisava era do Senhor e da sua confiança nele. Que essa seja a nossa descoberta hoje, meus irmãos. Que nós venhamos a confiar somente no Senhor. Amém.